Uma das coisas que nós temos aprendido neste assunto do jardim do Getsemane é que esta oração que Jesus fez no jardim, pedindo que não fosse feito a vontade dele, mas a vontade do Pai, pode-se considerar a oração mais difícil da Bíblia. Normalmente, quando a gente vai orar, o que a gente fala? Ó Deus, faz isso, ó Deus, faz aquilo, Deus, eu peço isso, eu peço aquilo, não é verdade? Até quando a gente vai buscar a presença de Deus, até quando a gente vai louvar e adorar a Ele, a gente está também dizendo o quê? Ó Deus, vem sobre nós, derrama a Tua presença, derrama o Teu Espírito, renova a minha fé. Então a gente está sempre mostrando e expressando a nossa vontade para Ele. Mas quando a gente faz dessas palavras de Jesus, do Getsemane, as nossas palavras, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Nós estamos abrindo mão das nossas vontades para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de abrir mão da sua vontade. Não é verdade? Mas tudo isso se torna mais fácil quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente entende o propósito, vamos dizer assim, a razão da nossa existência aqui neste mundo. Aqui no capítulo 2, no versículo 9, o Espírito Santo fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, e o que mais? E o povo adquirido, em algumas traduções diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, repare que Deus não está falando aqui com todos. Inclusive, as epístolas, todas as epístolas, elas foram escritas para a igreja. Existem certas mensagens na Bíblia, certas palavras, em que Deus fala com todos. Jesus fala: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isaías profetizou dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas as epístolas é um texto da Bíblia específico para o povo da igreja, para os cristãos. Os apóstolos, quando escreveram, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, esses homens de Deus, quando escreveram as suas cartas, as cartas que eles escreveram não eram para ser lido nas praças, para as multidões. Era para ser lida para quem? Para a igreja, para os eleitos, para os escolhidos, para aqueles que Deus havia separado. Por isso que ele escreve dizendo: vós, os que antes não eram, mas agora são povo de Deus. Vós que antes a misericórdia não tinham alcançado, mas agora a misericórdia alcançou. Vós, nação eleita, ele diz, aliás, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui é Deus falando com pessoas separadas, pessoas que foram escolhidas para um objetivo, para um propósito. Quando fala geração eleita, eleita significa o quê? Escolhida, né? Por exemplo, um político que foi eleito, ele foi o quê? Escolhido. Então, se eu sou parte da nação eleita, significa que eu fui o quê? Eu fui escolhido, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Ainda que eu não tenha razões para... Ainda que eu não encontre motivos, eu não sei por que Deus me escolheu. Por que Deus escolheu aquela jovem que estava lá no micro-ondas, que estava lá no tribunal do crime? Não sabemos. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Entenda uma coisa: por mais
por mais que você tenha vindo à igreja pela insistência do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, por mais que alguém, amigo seu, tenha convidado e insistido tanto para você vir à igreja, se Deus não tivesse te escolhido, você não estaria aqui. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Coloque isso dentro de você. Nenhum de nós que estamos aqui apenas porque nós queremos estar. Mas estamos aqui porque Deus nos escolheu. Nós fomos eleitos para estar aqui. Ele nos escolheu. Nós fomos chamados para ser uma nação santa. O que significa nação santa? Não é santo de não ter pecado, de ser perfeito. Santo, a palavra santo significa separado. Ou seja, significa, uma pessoa santa significa alguém que foi escolhido e separado para um objetivo. Percebe, sim ou não? Então nós fomos separados por Deus. Nós fomos chamados e separados por Ele. E para quê? Para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. E quando você entende isso, fica mais fácil você fazer a oração de quem? A oração de Jesus. Fica mais fácil você dizer assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque foi para isso que o Senhor me escolheu. O Senhor não me escolheu para eu fazer a minha vontade. O Senhor escolheu e me escolheu para que eu faça a sua vontade e não a minha. Entende sim ou não? Por isso que quando Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia que ele havia ele havia vindo ao mundo para esse objetivo. Ele sabia que ele havia sido enviado ao mundo para passar por aquele cálice. Então, por isso, ele pôde dizer que não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai. E esse pensamento de Jesus, de que ele estava ali para aquilo, não foi só ali no Calvário. Lá em João, no capítulo 4, você pode ler ali no ecrã, antes do Getsemane, muito antes disso, Jesus já havia dito para os discípulos o quê? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então esse sempre foi o norte de Jesus. Esse sempre foi o pensamento de Jesus aqui em forma humana. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Eu vim aqui para realizar a obra dele. E por isso, quando ele foi tentado, ele resistiu. Por isso, quando ele foi perseguido, injustiçado, ele suportou. Por isso que lá no jardim do Getsemane, ele disse que não seja feita a minha, mas a tua, porque ele tinha consciência de que ele estava ali para aquilo. E quando eu e você, nós entendemos isso, então fica mais fácil você abrir mão da sua vontade. Por exemplo, no meu caso, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha planos pessoais. Eu estudava, eu até brinquei com as pessoas aqui hoje. Alguém aqui já fez datilografia? Datilografia já? Os mais novos não sabem o que é isso. Depois você pergunta para os seus pais. Eu fiz cursos, eu fiz guarda-mirim, eu fazia o Senai, quando eu deixei a obra, fazia eletroeletrônica. Eu tinha vários planos para o futuro. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, ele me revelou que ele tinha outro plano para mim. Ele revelou que a vontade dele era outra, diferente da minha. Então, para mim, foi mais fácil abrir mão dos meus planos, dos meus projetos. Por quê? Porque eu sabia que agora Deus havia me mostrado com muita clareza que Ele tinha um outro propósito para a minha vida, que era servir a Ele. Amém? Entende sim ou não? Quando eu me casei, tanto eu quanto a minha esposa, nós queríamos ter filhos. Mas a igreja não nos obrigou. Nós escolhemos abrir mão dos nossos sonhos pessoais para poder ter mais condições de poder fazer a obra de quem? De Deus. Então, tudo isso foi fácil para nós, fácil no sentido de que a gente conseguiu fazer porque a gente tem essa consciência de que nós não somos como as outras pessoas. Outros podem realizar os seus planos e projetos pessoais. O meu projeto e o meu sonho é fazer a obra que Deus me escolheu para fazer. Eu acredito que antes de eu nascer, lá no ventre da minha mãe, Deus já havia me separado para estar aqui, nesse momento, 44 anos depois. Amém? Da mesma forma você.
Talvez não, como o meu caso, de sair para o mundo pregar o Evangelho. Mas Deus colocou você lá naquela empresa onde você está. Deus colocou você onde você está. Deus deu o que deu para você com um propósito. Qual o propósito? De você fazer a vontade dEle. Se você que é jovem, está lá na escola, e você quer ser como os jovens do mundo, você quer viver a vida como eles vivem, então você está querendo fazer a sua vontade, os seus planos, e não estar vivendo aquilo que Deus chamou você e escolheu você para viver. Amém? E quando isso acontece, quando a pessoa ela não entende isso, ela sofre. Por exemplo, o testemunho que nós vimos hoje. Por que ela foi parar no micro-ondas? Por que ela foi parar naquele estado? Porque Deus tinha um plano para ela. Ela havia nascido na igreja, a mãe estava lá orando por ela, mas ela não queria o plano de Deus para a vida dela, ela queria os seus próprios planos. Mas quando ela estava lá, com o corpo coberto de gasolina, que ela levantou os olhos para o céu e disse o quê? Me perdoe. Quando ela disse perdão, Senhor, ela reconheceu que não era a vontade dela, que ela estava ali porque ela estava se recusando a viver aquilo pela qual Deus chamou ela para viver. Entende sim ou não? Quando ela entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dela, Deus cuidou do resto. Veja que não foi ela falar com o marido, não foi ela que foi lá pedir para o marido voltar. Deus trouxe ele de volta. Foi Deus que colocou no coração da filha a vontade de perdoar a mãe e hoje viver bem com a mãe, por tudo que ela havia feito. Porque quando você se entrega para a vontade de Deus, tudo que vai acontecer na sua vida é responsabilidade dele. Eu estou fazendo o que Deus me pediu, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo a vontade dele, a minha vida não pertence a mim, pertence a quem? Pertence a ele, porque eu fui adquirido. Não é o que diz aí, um povo adquirido? O que é um povo adquirido? É um povo que foi comprado, e nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Amém? E aí ele diz, versículo 11: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, quando você entende este chamado, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, então, o que acontece? Você já se vê diferente. Você se vê como um peregrino e um forasteiro. O que é um peregrino? Peregrino é um viajante, que está ali só de passagem. Quando você entende isso, quando você entende que Deus escolheu você para fazer a vontade dele aqui neste mundo, você entende que você está aqui só de quê? De passagem. Só de passagem. E que um dia essa passagem vai acabar. E que enquanto você estiver de passagem aqui, o seu dever é fazer a vontade de Deus. Eu estava contando para as pessoas hoje, ontem à tarde eu mandei uma mensagem para um pastor amigo meu, lá do Brasil, e quando foi essa madrugada, a esposa dele respondeu a mensagem, já com a foto da agência funerária, dizendo que ele vai ser sepultado hoje às 3 horas da tarde. O último, que havia sido levantado pastor da igreja onde eu estava, que quando eu cheguei na igreja, já era obreiro na igreja, fomos levantados para a obra juntos, 50 anos. A esposa mandou um áudio dizendo: pastor, queria informar o senhor que meu marido foi promovido. Ele pegou uma bactéria e ficou internado 5 dias, faleceu ontem. Então, a peregrinação dele acabou, mas acabou da melhor forma possível, até o último dia fazendo a vontade de Deus. A peregrinação dele acabou. Um dia vai ser a minha, um dia vai ser a sua, e o que importa é que a gente termine a nossa jornada dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus escolheu
para nós estarmos vivendo. Por isso, você, quando tem essa consciência, é mais fácil você dizer para Jesus, para Deus: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele diz que além de peregrino, nós somos forasteiros. O que é um forasteiro? É alguém que vem de fora, é alguém de fora. O forasteiro é uma pessoa que está ali, mas ela não é dali, ela é de fora. E nós somos o quê? Forasteiros. Nós somos forasteiros, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria é o céu, a nossa morada está lá. Jesus diz lá em João 14, que ele ia para o céu para nos preparar morada. Então a nossa morada já está preparada por Ele lá. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então por isso, você vive aqui, sabendo que a qualquer hora, você vai deixar este mundo, para estar com Ele por toda a eternidade. E enquanto isso não acontece, Ele disse que nós devemos nos abster das concupiscências carnais. O que significa abster? É renunciar. Abster é renunciar. Sabe quando você está de dieta e você vê ali um pastelzinho de nata quentinho com aquela pozinho de canela em cima? Aí você diz assim: eu quero, mas não posso. Então você está lá no trabalho e alguém lhe provocou, fez uma injustiça contra você, e a sua vontade é dar um soco na cara daquela pessoa, é brigar, é xingar, mas você diz: eu quero, mas não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. Percebe, sim ou não? Então você se abstém das vontades da alma, porque a alma pede, a alma quer fazer a vontade dela, mas você diz: não quero fazer a vontade dela, quero fazer a vontade daquele que me escolheu, daquele que me enviou. Amém? Para quê? Versículo 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, que são os incrédulos, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. É interessante que o apóstolo Pedro escreveu numa altura em que os cristãos que viviam em Roma estavam sendo acusados por um incêndio que Nero havia colocado na cidade. E eles estavam sendo considerados como malfeitores sem terem feito nada. Muitos morreram por uma coisa que eles não fizeram, mas aceitaram ser mortos para cumprir a vontade de quem? De Deus. Para quê? Para que o bom testemunho deles convertesse outras pessoas, e aqueles que não se converteram com o testemunho deles, um dia, no dia do julgamento, aquilo que o comportamento deles, dos cristãos de verdade, vão fazer parte do julgamento dos incrédulos. Aquele incrédulo que trabalha com você, aquela pessoa que vive com você, convive com você, e mesmo vendo o seu comportamento cristão não se converteu, um dia Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar dele, porque Deus vai dizer o seguinte: eu coloquei aquele empregado cristão para trabalhar com você durante tantos anos, ele deu um testemunho para você do que é ser um cristão de verdade, e mesmo assim você não quis se converter. Então haverá pessoas que vão se converter com o nosso testemunho, e haverá pessoas que não vão se converter, mas um dia, o que você foi, o que você fez, na presença daquela pessoa, um dia vai fazer parte do julgamento dela. Entende, sim ou não? Porque Deus nos escolheu para que o nosso comportamento cristão fale mais do que você ficar lendo e recitando passagens da Bíblia. Percebe a diferença, sim ou não? Jesus fala sobre isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É claro que nem todos que vão ver o nosso bom testemunho vão se converter. Mas não vão se converter não porque nós deixamos de dar bom testemunho, mas porque eles se recusaram a aceitar Jesus. Amém? E como eu falava aqui hoje de manhã, em relação às pessoas que falam mal da gente, é impossível que as pessoas não falem mal da gente.
Por mais que você faça a vontade de Deus, por mais que você seja uma pessoa honesta, com o caráter de Deus, sempre vai ter gente que vai falar mal da gente. Mas a gente pode evitar dar munições, dar motivos para ele falar mal da gente. E quando você faz isso, você deixa eles numa situação que para falar mal de você vai ter que mentir. Porque você não vai dar motivos para eles falar mal de você. E eles só vão conseguir falar mal de você dizendo mentiras. Percebe a diferença, sim ou não? Então, não se preocupe com os que falam mal de você. Porque se você não dá motivos, tudo que eles vão falar de você são mentiras. E isso só vai prejudicar eles ainda mais. Amém? Então, para concluir, ele diz assim no versículo 21. Ele dá um exemplo aqui de como deve ser feito em relação às autoridades, em relação às pessoas. E aí no versículo 21 ele fala: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, ele conclui esse assunto dizendo, porque nós fomos chamados para isso, chamados, escolhidos, eleitos para isso, para seguir o exemplo de Jesus, para fazer a vontade do Pai. Porque agora, nós que éramos ovelhas perdidas, fomos resgatados por esse pastor que é Jesus, e bispo das nossas almas. Essa alma não nos pertence mais, pertence a quem? A Deus. A vida que nós temos aqui neste mundo tem um propósito, servir a quem? A Deus, fazer a vontade dEle. Então, você é solteiro, quer se casar, você vai colocar essa vontade de Deus acima disso, dizendo: Senhor, eu sei que é a tua vontade que eu venha me casar, porque a tua palavra diz, não é bom que um homem viva só, mas que seja um casamento conforme a tua vontade, e não a minha. Você quer ser uma pessoa rica, próspera? Graças a Deus. Você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Mas você vai dizer: Senhor, se é para eu ser rico, e eu colocar as riquezas no teu lugar, eu ser rico e depois abandonar o Senhor, então, meu Deus, que o Senhor não me dê nada. Eu prefiro ficar com o Senhor do que com as riquezas. Mas se é a tua vontade que eu seja rico, para te servir, para poder sustentar a tua obra, para poder testemunhar a tua grandeza entre os incrédulos, então faça-se a tua vontade. Entende, sim ou não? Você vai fazer uma faculdade, você vai se mudar para algum país. Senhor, se for para eu ir para esse país, ganhar muito dinheiro, mas perder a minha salvação, eu abro mão. Eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar aqui do que eu conquistar o mundo inteiro e perder a minha salvação. Se não for da tua vontade, que não venha dar certo. Porque eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Muita gente que um dia migrou para ganhar dinheiro, um objetivo correto, um objetivo justo, para sustentar a família, para viver uma vida confortável, mas chegando lá, porque a prioridade não era fazer a vontade de Deus, muitos se afastaram da presença de Deus, porque a prioridade deles não era a vontade de Deus, eram os seus planos e projetos pessoais. Amém? Mas se você entende que você foi escolhido para fazer a vontade de Deus, ela sempre vai ser o seu norte, ela sempre vai ser o seu objetivo. Ainda que algum amigo diga para você assim: mas você é bobo, você vai perder uma oportunidade dessas. Eu sou um bobo mesmo, mas um bobo feliz. Que eu seja sempre esse bobo. Amém?
mas você é bobo, as pessoas fazem o que querem, você você deixa as pessoas fazerem isso. Eu prefiro ser bobo, fazendo a vontade de Deus, do que ser um esperto, fazendo asneiras. Amém? Lembra do que a senhora do testemunho disse, a jovem disse? Agora que ela se converteu, que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela disse o quê? O meu fardo. Vocês ouviram quando ela falou? Agora o meu fardo é leve. Por quê? Porque agora ela está fazendo a vontade de quem? De Deus. Quem vive fazendo a vontade de Deus, coloca a cabeça no travesseiro e dorme igual uma pedra. Porque sabe que está fazendo a vontade de Deus. Amém? Esteja passando pela luta que estiver. Esteja enfrentando o que tiver que enfrentar. Mas quem está de acordo com a vontade de Deus, está em paz. Amém? Então, se você quer viver na vontade dEle, se você reconhece que você tem feito mais a sua vontade do que a de Deus, você reconhece que às vezes você prioriza seus desejos, suas vontades, e não submete esses desejos e vontades pelo crivo, pela peneira da vontade de Deus, você está arrependido e você diz, eu não quero mais ser assim, porque agora eu reconheço que Jesus me escolheu para servir a Ele e não servir a mim mesmo, para os planos dEle na minha vida e não os meus planos, e eu quero fazer a vontade dEle. Então você vai fazer esta oração e o Espírito Santo vai vir sobre você, porque o Espírito Santo é a condição que você precisa para fazer a vontade dEle aqui nesse mundo. Amém? Fique então de pé, por favor.